Saber decidir se um exercício é bom ou ruim para hipertrofia é um dos primeiros passos essenciais para você que está começando a treinar a base da ciência, que é otimizar o máximo possível os seus resultados. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ao sair desse vídeo você vai conseguir chegar na nossa academia, olhar para todas as máquinas, aparelhos e exercícios disponíveis e saber se um exercício ele é otimizado para extrair o máximo de recrutamento dos unidades motores e consequentemente o máximo de sinalização para hipertrofia, ou se ele não é tão bom para esse objetivo. Então vamos lá, vamos ser bem direto e pragmático, como sempre eu sou nesse canal, sem enrolação. O primeiro tópico que faz um exercício ser bom ou ruim para hipertrofia é ele ter um setup fácil. Basicamente isso seria um exercício que ele é fácil para ser inicializado, ele não precisa de muito esforço e nenhum acúmulo de fadiga inicial. Então dois exemplos aqui que eu tenho para te dar, porque eu vou te dar vários exemplos ao longo desse vídeo para você ter um panorama melhor e conseguir aprender isso de uma forma mais prática, mas enfim. Agachamento livre e agachamento no Smith. Bom, é claro que eles têm várias diferenças, não apenas o setup ser fácil ou não, mas esse exemplo que eu estou dando para vocês em relação a esse tópico. Enquanto no agachamento livre, para você realizar o movimento, você tem que colocar o peso na barra, colocar a barra no seu trapézio e após colocar a barra no seu trapézio, você tem que ainda dar 2 passos para trás e depois ajustar os seus pés para realizar o movimento. E após você realizar a sua série ou chegar até a falha, ou terminar simplesmente a sua série, você tem que ainda dar 2 passos para frente e guardar o peso novamente, ou jogar o peso no lugar onde ele tem que ser jogado. Enquanto aqui, no Smith, basta você colocar o peso, destravar a máquina e realizar o movimento, e assim que você finalizar a sua série, basta travar novamente. É muito mais fácil e menos demorado você iniciar um agachamento no Smith do que um agachamento livre, e isso faz com que você tenha mais constância e menos acúmulo de fadiga inicial. Exatamente, esses 2 passos e essa dificuldade maior de iniciar o movimento pode fazer com que você perca de 1 a 2 repetições, às vezes até alguns quilinhos. Então por isso que eu sempre escolho aqueles exercícios que demandam de menos fadiga inicial, aqueles exercícios na qual não preciso colocar halteres no joelho, por exemplo, e depois jogar o halter lá para cima e depois realizar algum determinado exercício, simplesmente porque até leves movimentos podem nos fazer perder algumas repetições e que isso atrapalha assim na progressão de carga. Então, claro, não é só por ter um setup mais fácil que eu escolheria o agachamento no Smith, mas também por outros fatores que eu vou falar posteriormente, que eu vou comparar com vários outros exercícios. Então vamos lá para o segundo tópico. Segundo tópico, um exercício que treine a função primária do seu músculo, ou seja, um exercício que foque 100% no trabalho, no recrutamento das unidades motoras para aquele determinado agrupamento muscular. Então esse é um dos motivos principais que faz, por exemplo, um terra ser muito menos eficiente do que um stiff, simplesmente porque o foco do stiff é puramente posterior de coxa e levemente glúteo, enquanto o levantamento terra trabalha com várias articulações, tanto eretores de espinha, tanto quadríceps porque tem flexão do joelho, tanto posterior e tanto glúteo. Então esse é um breve exemplo do porquê você deve escolher exercícios que trabalhem com a função primária do seu músculo, de forma monoarticular. Então um exemplo aqui que eu tenho para te dar é um pouco polêmico, mas é exatamente esse, supino e crucifixo. Você com certeza consegue ter resultados, um peitoral absurdo, sem nenhuma variação de crucifixo. Porém, claro, você consegue resultados ligeiramente maiores realizando um crucifixo, dando mais ênfase em exercícios que trabalham isoladamente o peitoral do que exercícios que trabalhem tanto o peitoral, o deltoide anterior e o tríceps. Aqui, você vai ter tanto a articulação de abdução e adução horizontal do seu ombro trabalhando, que é a função primária do seu peitoral, e também extensão e flexão de cotovelo, que é a função primária do seu tríceps. Enquanto aqui, você vai ter puramente abdução e adução horizontal do seu ombro, que é a função primária do seu peitoral. Então, mesmo se aplica a, por exemplo, o quadríceps. Focar em exercícios que trabalhem puramente com flexão e extensão de joelho são os mais eficientes. Mesmo se aplica a bíceps, trabalhar exercícios com flexão e extensão supinada de cotovelo são exercícios que vão trabalhar puramente o seu bíceps. Enfim, busque exercícios que trabalhem a função primária de cada agrupamento muscular. O último exemplo é o peitoral superior. Ele trabalha majoritariamente com flexão e extensão de ombro. Seu ombro ao subir e seu ombro ao descer está trabalhando o seu peitoral clavicular com ênfase. Então é isso, vamos pro próximo tópico. O terceiro tópico é que esse exercício ele precisa ter uma estabilidade muito boa. Quanto mais estável, maior a sua capacidade de produção de força e, consequente, maior facilidade de progredir carga. Então, por isso que a estabilidade é essencial, e os dois exemplos aqui que eu tenho para te dar é a remada curvada livre e um T-bar roll na máquina. Bom, aqui é clara a diferença. Além de ser mais difícil de ser inicializado esse exercício, ele tem uma estabilidade muito pior, simplesmente porque aqui os seus eretores de espinha, seu abdômen e seus membros inferiores estão trabalhando para manter você estável e te equilibrar enquanto você trabalha ainda com a articulação do trapézio, dos posteriores de ombro e dos romboides. Enquanto aqui você está totalmente estável, seu abdômen e seus eretores de espinha não tem que trabalhar nada, simplesmente porque você já está apoiado o peito na máquina e os seus pés estão bem instáveis, e a única preocupação do seu sistema nervoso central e dos seus músculos é trabalhar com a parte superior das suas costas. Então esses fatores fazem com que o T-bar roll na máquina seja muito mais eficiente do que uma remada livre. Ele tem muito mais estabilidade, entre outros fatores. Ele trabalha com a função primária do músculo também, é um setup muito mais fácil, tem um menor acúmulo de fadiga inicial, entre inúmeros outros fatores. Claro, eu poderia te dar vários exemplos, como um deles é realizar elevação lateral em pé com halteres e realizar uma elevação lateral sentado com halteres. É uma diferença bem simples, mas uma você está sentado e quando você está sentado aumenta a estabilidade do exercício. Então é isso, procure exercícios que são suficientemente estáveis. Quarto tópico, tem um bom potencial de carga, ou seja, você consegue facilmente adicionar carga e progredir constantemente. E os dois exemplos que eu tenho para te dar são esses aqui. Duas paralelas que vão trabalhar o seu tríceps, porém uma é realizada livre e outra é realizada na máquina. Aqui você consegue adicionar facilmente peso com anilhas, enquanto aqui no livre, para você adicionar peso, você ou teria que colocar um cinto amarrado com um halter, ou
segurar os halteres no seu joelho, ou seja, não é tão fácil e não tem um grande potencial de progressão de carga, enquanto aqui você consegue facilmente, se você for uma pessoa forte, zerar uma máquina, e após você ter zerado a máquina, você faz de uma forma unilateral para conseguir ainda assim continuar progredindo carga nesse exercício. Então escolha exercícios que na sua academia tem bom potencial de progressão de carga. Se você já zerou a máquina, tanto de forma unilateral quanto bilateral, aí sim, troque de exercício. Mas é isso, tem que ser um exercício que você consiga progredir carga constantemente por um longo período, por vários meses. Quinto tópico, ele precisa ter um bom perfil de resistência, exatamente. O que é um perfil de resistência para vocês que não sabem? Explicando de uma forma totalmente leiga, tem exercícios que são mais difíceis no início do movimento, enquanto outros são mais difíceis na fase final. Isso faz ele trabalhar um pico de tensão mecânica ou na fase encurtada, ou na fase alongada, ou na fase medial. Enfim, geralmente a maioria dos grupamentos musculares respondem melhor a um perfil de resistência que trabalha na fase alongada. Lembrando, não são todos, porém a grande maioria sim, porém claro, uma variação seria ainda mais eficiente, você sempre variar os estímulos. Por isso que eu, quando monto o treino dos meus clientes, eu sempre faço a maior variação de estímulos possíveis para garantir que estamos trabalhando com todas as mecânicas e perfis de resistência. Então é isso. Dois exemplos aqui de exercícios com perfis de resistências bons e ruins são esses aqui. No crucifixo com halteres, você mantém o pico de tensão na fase alongada do movimento, porém quando você chega aos halteres aqui em cima e encosta eles praticamente, o seu peitoral não está trabalhando nada, simplesmente porque a gravidade não permite com que ele receba tensão mecânica nessa fase do movimento, isso explicando de uma forma leiga. Enquanto aqui, na polia, você recebe resistência do início ao fim, tanto na fase alongada e tanto na fase encurtada. Por isso que optar por realizar um crucifixo, um fly, na polia, vai ser superior do que realizar um fly com halteres. Então é isso, talvez demande de um vídeo especificamente falado sobre perfil de resistência para você entender certinho sobre isso, mas essa é uma das variáveis que são importantes para decidir se um exercício é ruim ou bom para hipertrofia. Então vamos lá para o último tópico, e eu acredito ser o mais essencial, porém o que menos dão bola, é escolher exercícios que você gosta. Exatamente, preferência pessoal. Simplesmente porque você manter o melhor exercício do mundo e mais otimizado para hipertrofia por apenas 3 semanas, um mês, vai ser muito menos eficiente do que você escolher um exercício que você ama, porém não é tão eficiente para hipertrofia, durante 3, 5, 6 meses. Isso por causa da progressão de carga. Quanto mais tempo você realiza um exercício, melhor o feedback que ele vai nos dar em relação às nossas adaptações de hipertrofia. Vocês sabem que a progressão de carga é uma resposta, é um feedback do nosso treino, do quão bem estamos treinando e do quão bem estamos descansando. Então por isso que quando você fica trocando, alterando os estímulos todo mês, de todo exercício, quando você realiza exercícios que você não gosta tanto, porém faz eles simplesmente por serem bons, isso vai te prejudicar muito na progressão de carga, porque você não vai conseguir manter uma constância de vários meses realizando os mesmos exercícios, tentando bater o seu caderninho de anotações. Antes de tudo, antes de escolher qualquer exercício que seja ou estável, ou que trabalhe a função primária do seu músculo, ou que tem um bom potencial de adicionar peso, ou um bom perfil de resistência, escolha aquele exercício que você sabe que mantendo ele no seu treino vai conseguir realizá-lo por vários meses. E é isso que vai ditar a evolução de cada um. A constância em realizar os mesmos exercícios na mesma sequência e da mesma forma, sempre tentando acrescentar uma leve progressão, uma micro progressão, é o que vai te fazer ter um físico absurdo, é o que vai te fazer evoluir constantemente treino após treino, e não ficar alterando os estímulos toda hora. Isso vocês já sabem, principalmente para quem já acompanha meu canal. Então é isso, aqui estão os 6 critérios que vão decidir se o seu exercício que você está escolhendo no treino é bom ou ruim para hipertrofia. Quero que eu dê alguns exemplos de exercícios perfeitos que atendem a todos esses critérios? Um crucifixo na máquina. Pronto, um crucifixo na máquina, ele tem um setup muito fácil, ele trabalha a função principal do peitoral, que é a abdução e a adução horizontal de ombro, ele tem uma alta estabilidade, porque você está sentado e ainda consegue realizar um leg drive, tem um alto potencial de progressão de carga, e se você zerar a máquina, você pode fazer de forma unilateral, tem um ótimo perfil de resistência para o peitoral, e muitas pessoas costumam gostar. Outro exercício que atende muito bem a esse critério é uma rosca direta na polia. Tem um setup muito fácil, trabalha a função principal do seu bíceps, que é a articulação do cotovelo estendendo e se flexionando, tem uma boa estabilidade, mas pode melhorar mais ainda se você realizar de forma sentada, se for permitido na sua academia, claro, se não tiver muito cheio, tem um alto potencial de progressão de carga, um bom perfil de resistência, enfim, muitas pessoas costumam gostar. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o vídeo de hoje. Se você tem interesse no meu e-book gratuito, onde eu explico tudo sobre upper lower, o link vai estar nos comentários, podem pegar ele. E como eu fechei as vagas da minha consultoria, eu criei um novo produto para vocês, porque muita gente vem me pedindo para abrir vagas na consultoria, mas por causa de tempo eu não consigo dar atenção para todo mundo. Então o que eu fiz foi criar um produto com tudo que você precisa saber para você montar o seu treino da forma mais otimizada possível. Então lá tem videoaulas, PDFs, basicamente um produto completo que eu passaria se fosse para um discípulo meu aprender tudo da forma mais otimizada possível e evoluir o mais rápido possível, extraindo 100% do potencial genético de cada um. Então é isso, se você tiver interesse vai estar nos comentários fixados. Tamo junto, rapaziada, obrigado por terem assistido até o final, se inscreva no canal se curtiu, comente, deixa o like, é nóis.